Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e o versículo 6, diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Depois, queridos, que Jesus, ele ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos permaneciam em Jerusalém, obedecendo a ordem que o Mestre lhe havia dado. Não se afastem até que sejam revestidos do poder do Espírito Santo. O Pentecoste já havia acontecido. E agora aqueles homens que antes eram tímidos e inseguros estavam cheios de ousadia. O Espírito Santo havia transformado seu coração e os preparado, queridos, para realizar a grande missão. A Bíblia, ela relata que Pedro e João tinham o costume de ir ao templo às 3 da tarde para orar. Era uma prática diária, um compromisso de fé. Mas naquele dia, algo tremendo iria acontecer. À porta, chamada Formosa, estava um homem coxo de nascença. Ele nunca havia andado. E todos os dias era levado por outras pessoas, queridos, para ficar à porta do templo pedindo esmolas. Sua vida era resumida a isso: depender dos outros para ser carregado e viver do que as pessoas lhe davam. Esse homem representa muitos de nós. Quantos vivem paralisados em diferentes áreas da vida? Quantos estão limitados por circunstâncias, traumas, pecados, ou até por uma visão limitada de si mesmos? Esse homem, queridos, ele buscava apenas esmola para sobreviver, mas não tinha ideia de que Deus havia preparado algo muito maior para ele. Naquele dia, ao ver Pedro e João entrarem lá no templo, o coxo pediu uma esmola, como fazia todos os dias. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para ele e disse: Olha para nós. Era como se dissesse: Pare de olhar para o chão. Levante os seus olhos, porque hoje a tua vitória vai chegar. Então veio a declaração: Não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Naquele mesmo instante, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz, queridos, que os pés e tornozelos do homem se firmaram imediatamente. E ele se levantou, começou a andar. Entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Aquele que antes vivia à porta, agora estava dentro, adorando. Aquele que antes mendigava, agora testemunhava. O coxo à porta do templo é um retrato de muitas pessoas que vivem apenas no superficial da fé. Estão perto do templo, mas não dentro. Estão perto da presença de Deus, mas não experimentam de fato o poder do Senhor. Vivem de migalhas, quando o Pai já preparou um grande banquete. Muitos vivem de esmola espirituais,
uma oração de alguém, uma palavra isolada, um consolo momentâneo. Mas nunca experimentam a abundância de vida que Jesus lhe prometeu. Pedro e João sabiam que a necessidade maior daquele homem não era apenas física, mas espiritual. Ele pedia moedas, mas recebeu cura e transformação. Ele buscava apenas sobreviver, mas ganhou a vida plena. É assim, queridos, que Deus, Ele age. Ele nos dá muito além do que pedimos, porque Ele conhece, queridos, o que realmente precisamos. Muito hoje, queridos, buscam apenas uma solução rápida para seus problemas materiais ou emocionais. Mas Deus, Ele deseja dar muito mais. Ele deseja transformar o coração, restaurar a fé, levantar o que está caído, firmar os pés que estão vacilantes. Assim como aconteceu com o coxo, Deus quer fazer com você também. Não apenas te dar uma moeda de alívio, mas um milagre de transformação. Talvez você tenha dons e talentos que estão parados porque você permanece à porta, sem coragem de entrar. Muitos sabem cantar, tocar, ensinar, aconselhar, servir, mas estão desperdiçando aquilo que Deus lhe deu. O coxo, depois de curado, ele entrou no templo saltando e louvando. Sua primeira atitude foi usar sua nova vida para glorificar, queridos, a Deus. Sim, da mesma forma, quando Deus nos levanta, Ele quer que nossos dons sejam colocados a serviço do reino. Se o seu relacionamento com Deus tem sido superficial, apenas de aparência, hoje Deus, queridos, Ele te chama para entrar mais fundo. Ele não quer que você viva apenas na porta. Não, queridos, apenas observando. Mas Ele quer que você entre, experimente sua presença, aleluia, e seja cheio da sua glória. Talvez você esteja parado em alguma área da sua vida, financeira, saúde. Talvez você esteja pedindo apenas esmolas. Esmolas de paz, de alegria, de esperança. Mas Deus quer te dar muito mais. Aleluia! Eita Deus! Tão grande. Ele quer levantar você, queridos, firmar seus pés e fazer você caminhar em vitória e em vitória. Receba essa palavra, queridos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Vá em frente. A vitória é tua. Já está garantida por Cristo Jesus. Senhor, muitas pessoas se encontram como aquele coxo, Pai, vivendo de esmolas espirituais, dependendo apenas de pequenos gestos para sobreviver. Muitas estão paralisadas por dores, traumas, pecados, ou por uma deficiência que as impede de caminhar plenamente contigo. Então hoje, eu clamo, Senhor, que opere um milagre, que todo aquele que está caído se levante,
Que toda paralisia espiritual seja quebrada. Que dons adormecidos sejam despertados. Que talentos que estavam sendo desperdiçados, Senhor, sejam usados para a tua honra e a tua glória. Que aqueles, Senhor, que estavam à porta, passam a entrar no templo, viver intimidade contigo, e que suas vidas sejam marcadas, Senhor, pela alegria e pelo teu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Que toda limitação agora caia por terra, Senhor, e que cada pessoa que aqui está no dia de hoje seja renovada para a glória do teu nome. Amém, queridos? Fique com essa mensagem em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Aleluia!